Pegue apenas o trecho mais dançante de uma determinada música. Repita esse trecho diversas vezes seguidamente. Chame um sujeito bom de rima para passar mensagens a quem estiver por perto. Adicione alguns garotos e garotas com flexibilidade de atleta para dançar. E por último, um camarada com latas de spray para fazer desenhos coloridos em algum muro próximo. Leve tudo isso junto para a rua e pronto, você acaba de promover uma festa de hip hop. O hip hop, portanto, é a junção de 4 elementos: o DJ, o MC, a street dance e o grafite. Mas essa reunião promove muito mais do que uma festa animada. A junção desses 4 elementos é responsável pela criação de um movimento cultural que há 40 anos encanta e atrai jovens das periferias no mundo inteiro. E para entender melhor esse movimento cultural, no programa de hoje o assunto é cultura de rua. Geralmente, quando se fala em hip hop, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça são as imagens de rappers como Jay-Z e Eminem, ou os clipes dançantes da cantora Beyoncé. Mas esses são os ilustres representantes da lucrativa indústria cultural gerada pelo hip hop. É puro show business. O hip hop vai muito além do rebolado de mulheres esculturais, das rimas provocativas e do visual largado dos rappers. Ele deve ser entendido como um movimento urbano, cujo significado está muito mais próximo de cultura de rua do que da tradução sacuda os quadris. No início dos anos de 1970, as ruas das periferias de Nova York eram territórios dominados pela violência, a pobreza e o preconceito racial. Pertencer a uma gangue eram formas de sobrevivência e de autoafirmação para jovens negros e latinos. Nessa mesma época, um tipo de festa regada a música animada e a passos de dança bem elaborados começam a tomar o espaço das ruas. Mestres de cerimônia davam as boas-vindas às pessoas com um tipo de canto cadenciado e rimado. O primeiro a promover esse tipo de festa foi o imigrante jamaicano que se tornou conhecido como DJ Kool Herc. Com o passar do tempo, as rimas dos mestres de cerimônia, as danças e as peripécias dos DJs foram ficando tão elaboradas que começaram a render animadas disputas entre os jovens que participavam dessas festas. Assim, as gangues começaram a trocar os embates com armas de fogo por batalhas na dança, na música e na poesia. Os convites e os muros próximos de onde aconteciam as festas ganharam letras coloridas e estilizadas, chamadas de grafite. A ideia de juntar oficialmente os 4 elementos em um movimento que oferecessem aos jovens lazer e cultura, ao invés da violência encontrada nas ruas, foi do DJ Afrika Bambaataa. A esse movimento, ele deu o nome de hip hop, por causa do balanço dos quadris dos jovens que dançavam. Do início ao fim dos anos de 1970, o movimento se fortalece nas ruas do Bronx e do Brooklyn, para daí ganhar os bairros pobres do mundo inteiro. No Brasil, as primeiras piruetas começam a ser ensaiadas no início dos anos 80, na cidade de São Paulo, de onde o movimento ganhou as grandes cidades brasileiras. Onde jovens, sem identidade e olhados com desconfiança pela sociedade e pela polícia, descobrem que têm voz, identidade e cultura própria. Em Campinas, os primeiros passos da dança do robozinho chegaram em 1982. Quando foram entender o que era, começar a entender o que era o movimento hip hop. Porque até então os caras falavam assim que era a dança do robozinho, não, o cara estava pichando. E aí depois em 84, quando chegou o filme que chamava-se Beat Street, na onda do break, aí que foram começar a entender realmente o que era a cultura hip hop em si, a partir de 84. E agora que você conhece a origem dessa cultura urbana, sonora, dançante e muito colorida,
a gente te apresenta a cada um dos 4 elementos. Nas festas que promovia, o DJ Kool Herc não tocava as músicas inteiras, mas só o break, ou seja, a parte da música onde só se ouve a batida instrumental. Como os breaks tinham poucos segundos, Herc teve a ideia de ampliá-los, usando para isso 2 toca-discos com 2 discos iguais, nos quais ia repetindo esses pedaços, criando uma batida constante e dançante, chamada de breakbeat. Esse era o chamariz para que os Breaker Boys e Breaker Girls entrassem na dança com seus passos elaborados. Então, no hip hop, o elemento DJ tem a importante missão de fazer as bases e colagens rítmicas sobre as quais se articulam a dança e a poesia. O DJ, ele é o produtor musical, musicalmente falando, ele é o produtor, ele que faz as bases tanto para os b-boys dançarem como para os MCs cantarem. O trabalho do DJ é o seguinte, né? Todas as músicas elas têm um tempo, um tempo de ela ser construída, né? E você tem que mixar ela conforme o tempo. Aqui tem os pitch, né? Que você altera a batida dela, mais ou menos 33. E você pegando o tempo dela, você coloca na batida, né? Mixando ela para não ficar fora. Esse é o trabalho do DJ. No rap, ele já trabalha mais com os squash, que é aqueles vai e vem do disco, colagem, e a criatividade de fazer as performances, né? O rap é um pouco mais trabalhoso, porque ele exige mais performance, né? Além de você fazer as performances no tempo da batida da música, ou seja, em cima do ritmo dela, né, que é o tempo de 8, você não pode deixar esse squash sair fora do tempo, né? E vai várias colagens que você usa, várias colagens de outros cantores para acrescentar em cima da música, né? A técnica de compor novas músicas com trechos de outras já existentes foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, e as picapes ganharam status de instrumentos musicais. Por conta disso, o mercado de trabalho dos DJs foi se ampliando para além das festas e batalhas de hip hop. Street Dance e MC são os elementos do hip hop que você conhece no próximo bloco. É só um instante.